Boa noite a todos, queridos. Já estamos com muitas saudades das nossas reuniões presenciais. Eu imagino que você também esteja. Da mesma forma como nós temos saudades do Senhor Jesus, mas devemos também ter saudades uns dos outros. O tema dessa palavra de hoje é esperança ou desespero? Nós vamos ter que escolher, nós vamos ter que optar. Os dias, as circunstâncias em que vivemos nos leva a essa decisão, nos leva à obrigatoriedade de tomar uma decisão. Nós queremos viver na esperança da palavra do Senhor, na esperança da presença do Senhor, ou queremos viver no desespero, como já foi citado aqui hoje, do medo, da circunstância, da ameaça, tanto da questão da pandemia em si mesmo, quanto também da questão econômica, social, em que temos vivido e enfrentado no nosso país, no mundo todo, podemos afirmar com toda certeza. Então eu quero perguntar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, querida igreja, como você está? Como está a tua fé? Fé e esperança parece que sempre andam juntos. A Bíblia, a palavra de Deus, diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que hoje nós dependemos da fé, da esperança e do amor. Esses três, mas o amor estará para sempre. Queridos, hoje nós precisamos de fé. Hoje nós precisamos de esperança. Quando estivermos na presença do Senhor, não será mais necessário nem mesmo a fé, nem mesmo a esperança, porque então tudo terá sido realizado. E então o amor há de permanecer para todo sempre. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, nós precisamos da fé e da esperança. E hoje eu quero falar de uma forma mais específica a respeito da esperança. Então eu pergunto novamente, como você está? Você tem esperança? Ou você está sendo dominado pela situação, pela circunstância, como de uma certa forma já foi falado aqui hoje. Abram comigo as Bíblias, queridos, no livro de Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler inicialmente dos versos 18 até o 25. E depois faremos algumas outras leituras da palavra de Deus também. Mas, nesse instante, queremos evidenciar o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, afirmou em dias, ou para dias, como esses que temos vivido. Diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você crê nisso? Ele continua dizendo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então eu queria começar dizendo, queridos, a respeito desse texto, falando da esperança que nós temos de sermos adotados, de ter a glória de Deus revelada em nós
não apenas para nós, mas em nós, para que o mundo todo possa ver. E ele está afirmando aqui que nós fomos salvos na esperança de que a palavra de Deus se cumpra, a ponto de nós sermos adotados como filhos. E cremos pela fé que fomos e somos adotados como filhos de Deus. E cremos também pela fé que o veremos face a face. Hoje ainda não é possível nós o vermos face a face, mas haverá o dia em que ele vai se revelar a nós e nós poderemos vê-lo face a face. Hoje nós podemos até vê-lo espiritualmente falando, pela fé, mas haverá o dia em que nós o veremos em toda a plenitude do seu ser. E poderemos olhar nos seus olhos, e poderemos olhar na sua face. Ah, como eu espero esse dia. Ah, meu irmão, eu profetizo em nome de Jesus que você também passe a esperar esse dia em que nós possamos vê-lo, ver o Senhor Jesus, ver o nosso Deus face a face, como Ele é na sua plenitude, e não apenas agora, limitados pela carne que nós vivemos, mas naquela ocasião, então, que nós esperamos, poderemos vê-lo, poderemos participar da sua essência, participarmos de todo o seu ser. E é isso que é o plano dele mesmo. Esse foi o plano eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, esse plano de Deus há de se cumprir. E é preciso que nós tenhamos essa fé, essa convicção, essa esperança de que Ele tem essa família e que nós fazemos parte dessa família. Mas olha só, temos vivido dias, e se olharmos para o mundo, se olharmos para as notícias, se olharmos para as circunstâncias, se olharmos para a pandemia, se olharmos para a desunidade da política nacional e até mesmo mundial, em termos da OMS, por exemplo, então nós teremos muitas dificuldades de crermos que um dia estaremos na perfeição, na plenitude da presença de Deus. E eu quero te convocar, minha querida igreja, meu querido rebanho de Deus, eu quero te convocar para você se posicionar nesse dia, por fé, para você se posicionar crendo naquilo que Deus prometeu. Já foi citado aqui hoje também um texto lá de 2 aos Coríntios que diz: tantas quantas são as suas promessas, temos nelas o seu sim. Por isso, queridos, nós podemos nos apropriar dessa verdade, nós podemos nos apropriar, podemos nos posicionar nesta verdade, nesta afirmação de que somos seus filhos e por isso temos acesso a essa esperança, a essa fé nos dias de hoje. Temos ouvido e visto notícias, até mesmo durante essa semana, e eu gostaria até mesmo, devido às notícias que temos visto durante essa semana, ouvido durante essa semana, citar um texto que está escrito lá em Provérbios, no capítulo 17, no verso 15. Aquele que justifica o perverso e aquele que condena o justo é abominável diante do Senhor. Então eu quero te dizer, até mesmo para complementar, para compactar essa esperança que nós temos no cumprimento da palavra de Deus, que não ficará impune toda a injustiça que nós temos visto. Nós podemos, como filhos de Deus, nós podemos, como igreja, como povo de Deus, tomar posição no mundo espiritual e afirmar que a impunidade terá um fim. Aqueles que não creem, e há muitos daqueles que não creem até mesmo que Deus é justo e que Deus é justiça, nós costumamos pregar o amor de Deus, amém, glória a Deus, aleluia, e devemos sim pregar o amor de Deus, esse é o propósito, esse é o objetivo, essa é a questão nuclear
da pregação do Evangelho, sem dúvida nenhuma, mas também a palavra de Deus nos garante que Deus é justiça também. E Ele haverá de derramar a sua justiça. E eu não quero estar na posição, ou como se diz popularmente, eu não quero estar na pele daqueles que têm ido contra Deus, não se importado com o estabelecimento da justiça, muito pelo contrário, tem praticado a injustiça, tem falado mentiras a respeito daquilo que é o propósito de Deus, e nós não podemos e não vamos nos calar quanto a essa realidade. Eu quero dizer também de um texto que está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 57, diz assim: perece o justo, e não há quem se importe com isso. Eu quero te dizer, minha querida igreja, que essa é uma palavra profética com um cumprimento, basicamente, na pessoa do Senhor Jesus. E nós podemos saber que temos vivido dias como aqueles que Jesus viveu, quando esteve aqui no nosso meio. E no momento em que Jesus foi injustamente condenado, sentenciado, mal julgado e até mesmo crucificado, morto, penalizado naquela cruz, então muitos poucos se importaram com isso. A maioria, nem mesmo das autoridades e nem mesmo do povo, nem mesmo da nação, do próprio povo de Jesus, parece que se importou com isso naqueles dias. E nós vemos as coisas acontecendo nos nossos dias e parece que as pessoas não estão se importando. Então, está aparecendo o justo, não mais especificamente na pessoa de Jesus, mas especificamente na pessoa daqueles que buscam a justiça, daqueles que buscam a retidão, daqueles que creem, vivem e praticam na justiça e na retidão, que é a vontade de Deus. E até mesmo para o seu povo, para a igreja do Senhor, porque no Novo Testamento, na carta aos Romanos, no primeiro capítulo, a Bíblia diz que nós fomos justificados, no capítulo 5 diz que fomos justificados, e no primeiro capítulo diz que somos justos em Jesus, porque Ele, o justo, nos justificou, então nós somos justos nesses dias de hoje. E meu irmão, eu quero te convidar, querida igreja, para se posicionar nessa decisão de ser justo nesses dias, e que isso aconteça de uma forma agradável ao Senhor, é preciso que nós sejamos encontrados fiéis. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 2, diz que a única coisa que se espera do dispenseiro, ou numa versão do mordomo, é que ele seja encontrado fiel. Então, queridos, é preciso que na esperança, na fé, no amor, no Evangelho, na palavra de Deus, na vontade de Deus, na pessoa de Deus, nós sejamos encontrados fiéis. E eu estou dizendo isso como um alerta, porque vivendo dias como temos vivido, não é muito difícil, até pelo distanciamento, não é muito difícil até mesmo pela falta de nós nos encontrarmos, de os corações, como já foi cantado, como já foi orado aqui hoje, dos corações se esfriarem. Então eu quero te deixar um alerta, meu querido irmão, minha querida ovelha, minha querida igreja, não permita que a circunstância que nós temos vivido venha te esfriar na fé, na esperança, venha te roubar a esperança. A palavra de Deus diz que o ladrão vem somente para roubar e matar, mas Ele, Jesus, veio para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, eu quero que você se apegue na palavra de Deus e não permita que o inimigo venha roubar a semente da palavra de Deus plantada no teu coração no decorrer da tua vida. Quer você tenha se convertido há um dia, há uma semana, há um mês, há um ano, ou há 10, ou até mesmo há 50, 60 anos, que a semente que foi plantada no teu coração, no solo fértil do teu coração, não seja roubada pelo inimigo. Naquela parábola do semeador, Jesus conta que tinha 4 espécies de solo.
e num desses solos a semente caía, a semente era plantada, mas vinham as aves dos céus, uma versão fala os corvos, e comiam aquela semente, roubavam aquela semente. E eu quero te alertar, minha querida igreja, que no mundo espiritual existem entes espirituais na forma de corvo, que vêm para roubar a semente da fé, a semente da palavra de Deus, a semente que precisa germinar para dar muito fruto, fruto a 30, a 60 e até a 100 por um. Então, queridos, não permita que isso aconteça na tua vida. Não permita que esse distanciamento se torne um isolamento. É verdade que nós precisamos nos unir nas orientações e no protocolo daqueles que são profissionais da saúde, e sim obedecer a essas orientações, mas também não é verdade que nós possamos nos deixar enganar pelas mentiras faladas a respeito da intenção, da motivação, não apenas política, mas até mesmo espiritual, daqueles que estão por detrás, exatamente com a intenção de fazer esfriar a igreja, exatamente com a motivação de fazer esfriar a fé, de tirar a esperança, porque quando nós ficamos desesperados, então nós somos presas fáceis. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que você, meu irmão, minha irmã, não é presa fácil do inimigo, não é presa fácil daqueles que dizem mentiras, daqueles que pregam mentiras. Você não é presa fácil de nenhuma entidade do mal, em nome de Jesus. E eu te abençoo para que a tua fé seja fortalecida, para que a tua esperança seja cada vez mais firmada na palavra de Deus, nas promessas de Deus, para que então nós não nos deixemos levar pelas mentiras pregadas. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, falando não apenas do arrebatamento, mas falando também dos dias que estão por vir, e falando do anticristo de uma forma específica, diz que quando ele se manifestar, e até por ser anticristo, então ele vai pregar muitas mentiras. E a palavra de Deus diz que aqueles que não acolheram o amor à verdade, que foi pregada em todo esse tempo, e que nós estamos pregando ainda nos dias de hoje, essas pessoas, essa população, esse povo, então vai ter um coração aberto para dar crédito à mentira daquele que é anti, daquele que é contrário, daquele que é opositor. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu estou trazendo essa palavra de alerta para que isso não nos pegue desprevenidos. Jesus contou também ali em Mateus capítulo 25, aquela parábola das 10 virgens, e que elas tinham que estar preparadas para o dia em que o casamento fosse anunciado. E diz a palavra de Deus que 5 delas eram prudentes e mantinham azeite, mantinham óleo nas suas lâmpadas. E as suas lâmpadas estavam acesas. E, obviamente, esse azeite, esse óleo, se aplica figuradamente ao Espírito Santo de Deus. E eu quero profetizar que nós estamos dentro daquele grupo de 5 virgens prudentes, que estavam preparadas, que estavam atentas e que mantinham o óleo, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas havia também um outro grupo, e ali naquela parábola é nada mais a metade do que 50%. É a metade de todas aquelas pessoas ali relatadas. 5 delas, que a palavra de Deus diz que eram insensatas, que eram loucas, que eram nécias. Então elas estavam desatentas, elas estavam distraídas, elas estavam correndo atrás das coisas circunstanciais. E por isso que no dia em que, durante a noite, ouviu-se o aviso de que o noivo estava chegando, então aí era tarde demais para elas irem buscar o seu azeite, o seu óleo. Pediram emprestado até mesmo daquelas que tinham. E como que quem tinha ia dar e faltar para si mesmo.
Então, é uma palavra muito dura, uma palavra muito difícil, e eu quero profetizar em nome de Jesus, que nenhuma ovelha, que nenhum membro desta igreja, de uma forma específica, e também de outras igrejas irmãs, estejam enquadradas no grupo daquelas que eram nécias, daquelas que estavam desatentas, para não ocorrer que, no dia em que acontecer a volta de Jesus, então sejam pegos desprevenidos. Porque assim que a igreja, assim que o Espírito Santo que habita na igreja hoje não estiver presente, o anticristo vai estar. E por ser opositor, e por ser contrário a Deus, contrário à pessoa de Deus, à pessoa de Jesus, ele vai pregar com muita loquacidade, ele vai pregar com muita evidência, ele vai pregar, vai ser tudo mentira, mas as pessoas vão crer, vão dar crédito à mentira pregada. Aliás, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Já nos dias de hoje, parece que é mais fácil as pessoas crerem nas mentiras que têm sido ditas do que nós que temos pregado a verdade, a palavra de Deus. Sim ou não? Por isso temos que ter essa escolha. Estamos em dias que precisamos fazer essa escolha. Esperança ou desespero? Porque se não tivermos esperança, queridos, de uma forma ou de outra, o desespero vai tomar conta. O medo pode tomar conta. Nós temos visto as pessoas com medo até de se aproximarem umas das outras. É claro que eu não estou aqui falando nada contra os devidos cuidados que nós devemos ter pelas orientações do protocolo das autoridades sanitárias. Não é isso. Mas eu tenho visto pessoas se escondendo, a ansiedade está tomando conta, a aflição está aumentando, a depressão está aumentando, a loucura está se fazendo presente. Aumentou estatisticamente o número de divórcios, aumentou estatisticamente falando o número de famílias destruídas pela violência, pela agressão. Exatamente porque quem não tem a esperança na pessoa de Deus, na pessoa de Jesus, na sua palavra, nas suas promessas, naquilo que Ele tem nos ensinado, quem não tem fé, não tem esperança de que um dia haverá justiça para aqueles que têm praticado a injustiça, que haverá também livramento, que haverá também salvação para nós que temos crido na verdade da palavra de Deus. Então, para quem não tem tido essa esperança, não tem tido essa fé, a possibilidade desses sentimentos tomarem conta e levarem a pessoa cada vez mais à destruição. Afinal de contas, a promessa, ou pelo menos a perspectiva, era de que a pandemia não tivesse durado nem chegado a durar um ano, e nós já temos passado de um ano, e hoje a perspectiva é que a pandemia dure ainda todo esse ano de 2021. Sabemos se em 2022 ela terá sido vencida? Sabemos se em 2023, ou a pandemia, ou a situação econômica, porque a perspectiva é de desespero, e nós precisamos nos posicionar na esperança ou no desespero. A perspectiva de desespero econômico, de quebradeira, como dizem, comercial, industrial, já está acontecendo. Nós temos tido notícias de alguns comércios que têm declarado, não apenas a falência, mas o fechamento das suas portas, porque não tem suportado. Para aqueles que entendem um pouco de comércio ou de administração, sabem que as despesas, quer as portas estejam abertas ou fechadas, as despesas continuam. Então, se não há movimento, se não há uma economia saudável, as despesas acabam sufocando, acabam tomando conta. Isso já está acontecendo. Nós não sabemos quanto tempo vai durar. Por isso, eu queria chamar a minha igreja. Eu queria chamar o meu rebanho.
E eu, quando digo minha igreja, eu digo meu rebanho, queridos, eu quero dizer que nós estamos aqui, nós os pastores estamos aqui representando o Senhor Jesus. E por isso, quando eu digo meu, eu estou falando que é dele. Então, queridos, eu quero chamar você a esse posicionamento, a essa fé, a viver nessa esperança de que a palavra de Deus há de se cumprir. Nós temos nos indignado com as notícias que temos ouvido e visto. Temos nos indignado contra as injustiças sendo praticadas, aqueles que são justos sendo presos, aqueles que são, de fato, condenados têm sido soltos. Então, queridos, eu quero te dizer que isso vai acabar, nós não precisamos nos mover. A igreja do Senhor não precisa se mover pelo ódio, não precisa se mover pela ira. Indignação, sim. Jesus também ficou indignado quando ele entrou no templo e as pessoas estavam fazendo comércio da fé daquelas pessoas ali no templo. Então ele se indignou, e esse é o sentimento que nós podemos ter, mas no controle do Espírito Santo nós não nos moveremos nem pelo ódio, nós não nos moveremos pela ira, nós não nos moveremos pela raiva, nós não nos moveremos por armas carnais. Pelo contrário, como diz a palavra de Deus, as nossas armas não são carnais, elas são espirituais, e colocados nessa posição de exército dos céus, que nós lutamos com armas espirituais. Por isso vestimos, sim, o capacete da salvação. Por isso, nos vestimos, nos colocamos no nosso peito, figuradamente, a couraça da justiça. Por isso que nós embraçamos o escudo da fé. E por isso também que temos, não apenas nas nossas mãos, mas temos também na nossa boca, na nossa palavra afiada, a espada da palavra de Deus. E é com esses equipamentos de um soldado espiritual que nós lutamos nos nossos dias contra a intenção do exército do inimigo, do exército de Satanás, e principalmente do mundo espiritual, e também que acaba se materializando no mundo social, no mundo geográfico, no mundo físico, material, político e social, em nome de Jesus. É assim que eu te abençoo, querida igreja, em nome do Senhor Jesus, para ter essa convicção, para viver nesta convicção da esperança, da fé e do amor, e por isso nós não temeremos. É promessa do Senhor, e eu faço minhas as palavras do Senhor a Josué: não temas, não tenha medo, tão somente não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, ande em retidão, porque eu serei contigo, diz o Senhor, assim como fui com Moisés, assim como fui com Davi, assim como fui com Isaías, assim como fui com Jesus. Eu serei contigo, diz o Senhor à sua igreja nos dias de hoje. Por isso, não temas, não viva com medo, não tenha medo, busque ao Senhor, não perca as oportunidades, porque quem tem esperança está atento para as oportunidades que passa. Eu lembro que o meu pai, quando ainda era vivo, e ele dizia com o seu jeito caipira, que a oportunidade é como uma pessoa careca e que tem apenas um chumaço de cabelo na nuca. E ela passa correndo. Se não agarrar, ela passa e aí não volta mais. Então, querida igreja, não perca a oportunidade de estarmos em comunhão, não perca a oportunidade de estarmos em unidade, não perca a oportunidade de estarmos nos aquecendo mutuamente na fé, na esperança e no amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Você que está em casa pode dizer amém junto conosco aqui agora, em nome de Jesus. E eu queria que você até levantasse suas mãos em sinal de recebimento, que encerrando então esta reunião, nós vamos te abençoar, querida igreja, com o amor de Deus o Pai, que esteja no teu coração, no teu espírito para todo sempre. Com a paz de Deus o Filho,
que seja suficiente para te levar pelo caminho da retidão. E com o conforto e o consolo do Espírito Santo de Deus, para que as circunstâncias, ainda que te firam, ainda que te machuquem, não sejam relevantes na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Boa noite a todos.